Provavelmente você deve ter ouvido que o Zigbee é a melhor opção para deixar a sua casa inteligente. Os sensores respondem rapidamente às automações, o paralelo virtual acontece mesmo sem internet, e você pode usar botão de cenas ou interruptores de cenas para acionar outros dispositivos remotamente e também acionar automações e deixar onde você quiser esses botãozinhos. Sem falar que os sensores consomem menos energia e duram praticamente um ano ou pouco mais do que isso, do que em comparação de algumas semanas, como por exemplo os sensores Wi-Fi. Porém, a gente tem um grande problema. É bem desafiador montar uma boa malha Zigbee em casas grandes. O que é casa grande? 200, 300, 400, 500, 600 metros quadrados. Principalmente se elas forem retangulares e tiver distâncias longas entre cada interruptor inteligente, por exemplo. Henrique, qual que é a consequência de não ter uma boa malha Zigbee estruturada? A gente vai ter lentidão, a gente vai ter delay, talvez dispositivos funcionem, talvez dispositivos não funcionem, ou sequer você consegue conectar aquele módulo, aquele interruptor inteligente que está longe da malha principal. Mas Henrique, a malha Zigbee não vai repetindo o sinal, não é bem tranquilo de fazer, não é só seguir aquelas regrinhas? Cara, na teoria eu também achei que era, mas na prática não é muito bem assim. Cada cliente que eu fui tendo, cada teste que eu fui fazendo, só ressaltou o que eu vou te passar aqui agora. Os dispositivos repetidores que ficam dentro de uma caixinha, dentro da parede, eles tendem a não repetir um bom sinal. Nem se compara a um sinal de um hub. Então praticamente a gente pode dizer que um interruptor inteligente, um módulo inteligente vai repetir o sinal Zigbee de 3 a 4 metros para frente, se não tiver um obstáculo. Henrique, o que é um obstáculo? Uma única parede. Uma parede é um obstáculo. 2 paredes já são 2 obstáculos. Vidro, enfim. Eles tendem a não repetir o sinal tão bem assim ou tão longe assim, tá? A não ser que seja uma linha reta. E aí realmente respeitando 3, 4 metros. Alguns dispositivos recebem o sinal melhor, outros dispositivos repetem o sinal melhor. A gente tem uma variedade muito grande no mercado e só testando para poder dizer alguma coisa. Então como é que a gente resolve isso? Como é que a gente consegue montar uma boa estrutura Zigbee dentro de casas grandes ou dentro de casas retangulares? Existem algumas formas que a gente consegue fazer isso, ou pelo menos de algumas formas paliativas, outras que eu acho mais definitiva, tá? O primeiro ponto seria colocar mais routers. É o que todo mundo fala, por exemplo, o famoso 2 dispositivos repetidores por cômodo. Só que se seu cômodo for também retangular, 2 dispositivos não vai dar conta, na maioria dos casos. E eu tive um resultado bem melhor com SBs repetidores, Zigbee, por exemplo, da Moz, que a gente fez vídeo aqui no canal recentemente, do que usar um interruptor, uma tomada inteligente de embutir para repetir o sinal. O USB, eu acho que por ele estar fora da caixinha, né, e ele só é para isso, ele consegue alcançar mais e transmitir mais o sinal Zigbee para frente. Então, se você está com alguns problemas bem específicos nas pontas da casa, por exemplo, entre 6, 7 metros assim, eu acho interessante ir para o USB, ou talvez até mesmo colocar mais hubs, tá? Tem um cliente meu chamado Rodolfo que a gente teve que usar 3 hubs, porque um único hub não foi suficiente. Já já a gente faz vídeo no canal falando mais sobre usar mais de um hub. Ou o que a gente pode fazer? Pegar um hub Zigbee de longo alcance para conseguir pegar sua casa inteira ou quase que sua casa inteira. Principalmente se você conseguir centralizar esse hub Zigbee no meio da sua residência, né? Na maioria das vezes, por exemplo, aqui no apartamento, a gente tem um hub Zigbee aqui do lado. Eu tô na ponta do apartamento. Eu deveria ter posicionado ele aqui no meio. Não faz diferença para mim porque eu estou morando em um apartamento de 40 metros quadrados. Então é muito pequeno para isso realmente impactar alguma coisa. A partir de 100 metros quadrados para cima, ou muitos obstáculos, uma diferença muito grande de altura entre o primeiro andar e o segundo andar, e mais obstáculo, já começa a complicar bastante. Aí que entra o hub Zigbee de longo alcance. Tá? Na maioria das vezes, ele vai resolver 95% dos seus problemas. Eu fiz esse teste exatamente na minha sogra, porque lá a gente tinha 2 problemas. Tinha um módulo que não estava conectando no hub a 9 metros de distância, com 1 ou 2 obstáculos, e o paralelo virtual que estava no ateliê dela, hora funcionava, hora não funcionava. A gente fez até o vídeo usando o USB repetidor, e na área da churrasqueira deu super certo, no ateliê não deu tanto, então foi aí que eu decidi testar o hub Zigbee X5. E nessa hora você deve pensar, Henrique, eu preciso resetar todos os meus dispositivos para conseguir configurar tudo? Cara, sim e não. Não porque ele parece ter uma função de substituir um gate danificado, onde você pega o ID do dispositivo e coloca nessa janela aqui de configuração. Então você entra no hub novo, entra nessa configuração, depois você volta para pegar e copiar o ID do dispositivo do hub antigo, fazendo exatamente o que está mostrando ali na tela. Depois você cola nessa tela que a gente voltou antes e tenta ver se dá certo. No meu caso, não deu certo. Eu tentei um bom tempo, inclusive, mas não dava certo de nenhum jeito. Deixava os 2 hubs ligados, deixava um desligado e outro ligado que nem estava pedindo instrução, só não ia. Então nessas horas, meus amigos, enganar a sua cabeça e falar assim, cara, não pensa, só faz. Ah, eu tenho que refazer todas as automações. Não pensa, só faz, só faz.
É a quarta vez que eu faço isso, é a única recomendação que eu posso te falar. Não escuta muito sua cabeça, só pega e faz. Então a gente teve que resetar interruptor por interruptor e reconfigurar tudo. Inclusive deu até problema ali no interruptor inteligente da Nova Digital. Eu entrei em contato com o suporte com eles, né? O dispositivo ficava repetindo. Por mais que eu adicionasse, ele ainda continuava no modo de emparelhamento. A gente fez um procedimento que eles me recomendaram fazer lá e deu certo no final. Beleza, vamos falar um pouquinho de como ficou o sinal. Eu não tenho a planta real lá, né, de valores reais de distância, mas praticamente no mesmo vídeo que eu fiz do USB repetidor, o hub ficou aqui, por exemplo. A casa inteira não é só isso, eu só desenhei uma parte dela. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma escada que vai para o segundo andar e aqui a gente tem um quarto, tá? Então praticamente como se fosse a ponta de um canto aqui e a ponta do outro canto aqui. Mas o hub Zigbee ficou numa ponta e eu tive que resetar o módulo daqui, um interruptor daqui, um interruptor daqui, um interruptor daqui, um interruptor daqui, que tá do lado da porta. Feito isso, daqui até todos esses cantos pegou tudo e com sinal bom. Pegou tudo e com sinal bom. Eu pensei, poxa, deixa eu melhorar esse teste, né? Deixa eu ver até onde eu consigo ir. Daí eu tive a seguinte ideia de subir as escadas, né? Pegar o módulo, conectar na tomada, pegar um interruptor, conectar na tomada mesmo, só para testar, e simplesmente ir na outra ponta da casa, na parte da frente, que somando a distância entre um ponto e outro, mais o segundo andar, daria praticamente uns 18 metros, uns 20 metros, tá? E um dispositivo pegou sinal ruim, outro dispositivo pegou sinal bom. Isso prova o que eu falei com você, que alguns dispositivos têm antenas receptoras melhores, outras têm piores. E também tem a parte de repetir o sinal. Porém, foi o que eu falei para você, se eu conseguisse centralizar o meu hub Zigbee, né, X5, no meio da residência, eu tenho certeza que pegaria tudo muito bem, mas muito bem mesmo. No primeiro andar e no segundo andar dessa casa aqui, se eu fosse chutar, aqui tem 160 metros quadrados, mais ou menos, ou 180. Então daria muito, muito bom. Na minha cabeça eu consigo imaginar um raio de 15 metros, poderia até arriscar dizer 20, para conseguir pegar tudo aqui numa planta baixa, né? Imagina uma esfera com um raio de 15 metros e o hub Zigbee X5 pegando tudo. Pode ser que alguma das pontas das residências não pegue, né? Henrique, para comprar, eu vou ter que pagar taxa de 90%? Cara, eu paguei e não paguei. Eu esperei a promoção da AliExpress para baixar de $50 e acabei pagando um total 320. Realmente, se a gente for pagar os 90%, vai sair por R$700, R$600. No Mercado Livre você pode encontrar mais ou menos nesse mesmo preço, com 1 ou 2 unidades no máximo. Tem realmente poucas pessoas que compram e vendem por lá, o hub Zigbee X5. Porém, nós temos algumas lojas que fazem isso aqui, ó. Porém, nós temos algumas lojas que fazem o seguinte, faz o A e B. Eu não comprei por aqui, eu comprei por outro link, onde não tem esse método. Porém, um comprador de e-book, algum seguidor mandou isso aqui pra mim e falei, Henrique, eu comprei. Aí ele mandou a foto do hub Zigbee X5 na bancada dele. Eu comprei desse método aqui para não poder pagar 90%. E onde a gente compra A, né, finaliza a compra, depois compra B e finaliza a compra, a gente paga praticamente 44% agora, porque essa é a nova taxa, né? Mas ele pagou antes de valer a taxa, ele pagou uns 20%. Então para ele valeu a pena. Se a gente for calcular, a gente pagaria R$500 no hub Zigbee X5. Ai, que tristeza, cara! Ai, você deve ter pensado, Henrique, é muito caro. Tá, vamos supor então, no outro cliente meu, aí você pensa, no Rodolfo a gente teve que comprar 3 hubs. Pega um hub Zigbee da Nova Digital aí, 190, R$200. 200 mais 200 mais 200 dá quanto? 600. Então, por exemplo, depende muito de cada projeto. Eu, Henrique, percebi que eu prefiro exagerar pelo hub do que ter que comprar vários dispositivos para repetir o sinal e não ficar tão legal assim. Eu prefiro exagerar pelo hub e resolver 95% dos problemas do que tentar resolver 40% e ter que fazer vários improvisos e comprar muito mais coisas que praticamente poderia ficar no mesmo preço do X5, tá? Aqui, por exemplo, era um hub. Aqui, por exemplo, a gente teve que colocar um hub. Aqui, por exemplo, a gente teve que colocar outro hub para conectar esses caras aqui. Em parte de baixo da casa vai ter que conectar outro hub também, tá? Então, acabou que saiu no mesmo preço do X5. Só que nesse caso aqui, inclusive, eu acho que eu prefiro dessa maneira. A gente usou outro hub que não era da Nova Digital, que teve um alcance melhor, que era o da ZenSmart com antena externa. Então minha dica também é, se você quer um meio termo, você não quer pagar tão caro um hub Zigbee X5, eu acredito que sim, hub Zigbee da ZenSmart cabeado com a versão antena externa, ele tem um desempenho melhor do que o hub Zigbee disponível no mercado aqui pra gente. Confia, que foi exatamente o que a gente fez aqui e passou a conectar vários dispositivos que não estavam sendo conectados. Claro, não conseguiu chegar muito longe também, mas é melhor do que eu estava usando o outro aqui, que era o da Nova Digital.
show? Realmente, quem fica no final aqui são só os mais fortes, então acho que eu consegui te ajudar em relação a ter uma noção de estruturação de malha Zigbee. Infelizmente, o Hub Zigbee X5 é caro e infelizmente, cara, infelizmente, tem pessoas que conseguiram atingir o sonho de ter uma casa muito grande e, consequentemente, a estruturação da malha Zigbee, ela é mais complicada e eu sempre opto por exagerar no Hub Zigbee. Então, por exemplo, tem cliente meu que tem uma casa de 600 metros quadrados, eu com certeza vou ter de usar 2 X5 para poder pegar, de novo, 90% dos problemas ali e o resto a gente vai ter que usar alguns outros métodos. Para você que me acompanha e fica aqui até o final do vídeo, cara, a gente tem um curso chamado Sua Casa Inteligente e, terminando esse vídeo agora, eu vou gravar uma aula de estruturação de malha Zigbee lá e deixar atualizado pra galera. Se você é um aluno, toda atualização que eu faço fica disponível para você também, você pode acessar sempre e eu aviso quando sai, tá? Vou deixar o link dos hubs na descrição do vídeo e também do curso, beleza? Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo, valeu e até a próxima.